Está começando o Momento Espírita. Por que devemos nos aperfeiçoar e nos tornarmos pessoas melhores? Em algum momento de nossas vidas, já nos questionamos sobre isso. Para nos contar sobre a necessidade de evoluirmos, está aqui o administrador de empresas, Roberto Versiani. Seja bem-vindo, Roberto, ao Momento. Obrigado. Bom, para abrir nossa entrevista, eu te pergunto, por que a evolução é um tema tão caro ao Espiritismo? A evolução é importante dentro da doutrina espírita porque é um dos princípios básicos do Espiritismo, dessa doutrina que nós tanto estudamos, seguimos, juntamente com a mediunidade, juntamente com a reencarnação, a pluralidade das existências, juntamente com Deus, com a pluralidade dos mundos habitados, da justiça divina, a evolução é um princípio básico da doutrina espírita. Por isso que ela é tão importante para que nós possamos compreender a filosofia da doutrina e também contextualizar tudo o que nós estudamos e aprendemos dentro do Espiritismo. Roberto, em que consiste a evolução? A evolução consiste no progresso contínuo e ordenado dos mundos e dos seres. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a lição de Jesus: há muitas moradas na casa do Pai. Nesse há muitas moradas na casa do Pai, os Espíritos superiores nos ensinam, através do Evangelho segundo o Espiritismo, das categorias dos mundos habitados e em que consiste, como são formados, como há a evolução nesses mundos. Por exemplo, nós temos lá 5 categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos primitivos, que é a primeira categoria, que está reservado às primeiras encarnações do homem. Nós temos depois a segunda categoria, que são os mundos de expiações e provas, onde o mal sobrepõe-se ao bem, que o exemplo seria o nosso planeta Terra. Depois nós temos os mundos regeneradores, os mundos de regeneração, onde ali caracteriza pela aurora da felicidade. Não existe mais expiações, mas somente provas. Depois nós temos os mundos felizes e ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal, que é o contrário dos mundos de expiações e provas. E por último nós temos os mundos celestes e divinos, onde só existe o bem, onde só habitam espíritos superiores. Essa evolução dos mundos que eu citei aqui agora como exemplo desse progresso contínuo e ordenado, nós temos aí que até o mundo de expiações e provas, que é o nosso caso, nós temos o mundo da matéria bruta, como nós temos aqui presente na Terra. Já no mundo de regeneração, ainda nós temos a matéria bruta, mas não temos mais expiações. Já nos mundos celestes, divinos, mundos felizes e ditosos, esses já não têm a presença da matéria bruta como nós temos aqui na Terra. Então isso já dá uma ideia da evolução dos mundos, como exemplo desse progresso ordenado e contínuo. Me diz uma coisa, qual a razão, qual o objetivo de nós nos tornarmos melhores? Sendo mesquinho, sendo mesquinha na minha pergunta, o que a gente ganharia em se tornar um ser humano, um espírito melhor? É simples. Na realidade, quando a gente se torna melhor, como nós nascemos simples e ignorantes, nós, então, à medida que progredimos, nós vamos moralmente evoluindo, nos tornando mais perfeito, como nós demos o exemplo agora na evolução dos mundos. Verificamos que os espíritos celestes, divinos, são espíritos mais felizes, são espíritos que já estão mais evoluídos moralmente. Então, quando você vive em mundos desses, você não se sujeita mais à dor, ao sofrimento, a provações, porque você já está numa categoria melhor. Então, isso nos força, entre aspas, ou nos intui a evolução para que nós possamos, aos poucos, nos livrar desse sofrimento que tanto nos angustia no planeta Terra, por exemplo. Interessante. Há uma frase famosa entre os espíritos que diz que a evolução não dá saltos.
O que isso quer dizer? Se nós, como citamos o exemplo dos mundos, nós temos o exemplo dos homens, dos espíritos que começam na evolução, né, vão do átomo, como nos diz o livro dos Espíritos, na questão 540, onde os espíritos nos ensinam que nós vamos desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou também no átomo, nós seguimos essa evolução. E à medida que nós, como espíritos, vamos passando pelo reino mineral, depois passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, chegamos no reino hominal e até chegarmos ao reino angelical, né, o arcanjo, então nós vamos vendo um progresso contínuo desse ser, desse princípio espiritual bruto, que chega a espírito e chega até a espírito evoluído na categoria de anjo, né? Uhum. E essa evolução, ela não se dá de uma hora para outra, não se dá da noite para o dia, nem do dia para a noite, mas com o tempo, com a maturidade desses espíritos, desse princípio espiritual bruto e desse espírito e em evolução. Quando isso vai ocorrendo, a evolução vai acontecendo, esse progresso ordenado, esse progresso contínuo vai acontecendo, e isso só acontece quando nós, na categoria, como espíritos, estamos preparados, maduros. Por isso, não adianta nós queremos chegar a um nível, um aluno de quarta série receber uma matéria para estudar de universidade que ele não vai entender, porque não está maduro o suficiente para isso. Nós também não entenderíamos os mundos celestes, divinos, porque não estamos maduros para habitar esses mundos. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos tendo condições para habitar esse mundo. E isso não dar saltos, a natureza não dá saltos para podermos chegar a esta categoria. Tem que ser com o tempo. Uhum. E que tempo é esse? O tempo, cada um de nós é que nós vamos definir, né? Nós não vamos dizer que eu vou chegar à categoria, vou habitar um mundo de celeste divino daqui a milênios, a um milênio de anos. Isso é muito difícil porque nós passamos por várias provações, nós temos várias situações que encontramos na vida e isso vai fazendo com que nós, às vezes, nos desviemos daquele caminho que nós planejamos no plano espiritual, as tentações, que faz parte da matéria, nós como espíritos, que viemos progredindo, desde da época do átomo, quando nós chegamos em algumas situações que é normal nós estarmos apegados à matéria, porque a matéria é necessária para a nossa evolução, então muitas vezes nós nos apegamos demais, e aí nos desviamos e esse tempo vai se prolongando. Então, dizer qual o tempo exato é muito difícil, mas depende de cada um de nós. Toda essa obra, né, da evolução tem a orientação do Criador, de Deus, né? Onde a gente pode identificar no nosso processo evolutivo os nossos méritos e a misericórdia de Deus? Onde isso se apresenta? Sim, a misericórdia de Deus está presente em todo o nosso processo evolutivo, porque se a rigor nós fôssemos resgatar todos os nossos débitos conforme nós registramos nas leis naturais ou perante Deus. Nas leis de ação e reação? Na lei de ação e reação, nas leis de sociedade, na lei própria do progresso. Então, em todas as leis naturais, quando nós ofendemos uma dessas leis, nós estamos em débito com essas leis. E se nós fôssemos ter que pagar rigorosamente isso, centil por centil, nós iríamos demorar muito mais. E aí a misericórdia divina entra nesse processo. E quando a misericórdia divina entra e que nós entramos com a nossa parte, que é o sofrimento, que é a dor por ter errado, por ter cometido uma infração contra as leis naturais, então esse processo, esse instrumento essencial para a evolução, que é a dor para esses espíritos que nascem simples e ignorantes, que burlam essas leis, às vezes nem porque quiseram, entre aspas,
ou que foram induzidos, mas é raro, e como cometeram erros perante a lei, nós temos que resgatar esses débitos. Então, esse processo todo leva algum tempo e precisamos passar. Nós contribuímos com o nosso esforço, passamos pelas dores e Deus, com a parte dele que já é muito grande, ainda nos concede, através da sua misericórdia, às vezes, alguns momentos, uns refrescos. Uns refrescozinhos e alguns pontos de auxílio, de suporte para que possamos vencer essa caminhada. Muitas vezes através de espíritos familiares, amigos, de mensagens consoladoras, através da doutrina espírita, nós que estamos na situação do mundo de expiações de provas difíceis, então essa doutrina espírita que agora completou 150 anos, então essa doutrina maravilhosa é um consolo, é um refresco que nós recebemos para entendermos os nossos sofrimentos e continuarmos firmes e fortes na nossa escala evolutiva. Bom, qual é a nossa participação no processo evolutivo do planeta? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente está aqui há um bom tempo falando sobre o processo evolutivo individual, né? Como é que funciona a soma dos processos evolutivos no planeta? Porque existe uma frase famosa da yoga que diz que quando você muda, o mundo muda com você. Dizendo que nós, quando nos transformamos, impactamos, digamos assim, o conjunto das forças do padrão vibratório do planeta. A doutrina espírita concorda com isso? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos em sociedade, o espírito não tem condições de evoluir isoladamente. Então, é por isso que existe essa lei natural, a lei da sociedade, que está presente aí na parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, nós precisamos de viver em conjunto. E a nossa parte é justamente essa. Como nós recebemos muito da natureza, do mundo, das pessoas, nós também precisamos aprender a doar muito. Quem muito doa, muito recebe. Então, num mundo como este, onde nós já passamos muitos e muitos anos prejudicando a natureza, os rios, as matas, agora estamos sofrendo esse processo, né? O efeito da causa que nós provocamos no passado. Então, a nossa contribuição agora é de buscar recuperar esse mundo, recuperar as pessoas. Por que será que no dicionário do espírita não existe a palavra acaso? Mas aquele ladrão que bate a nossa porta ali sem nós queremos recebê-lo, mas que bate ali, invade a nossa casa, nos furta no meio da rua, o nosso carro, algum bem nosso, será que isso é por acaso? Ou será que nós não contribuímos para que ele, em algum momento no passado, também não se desviasse, chegasse a essa situação? E hoje nós estamos pagando por isso. É a lei de causa e efeito. Roberto, qual é a diferença, ou o que faz a diferença no padrão vibratório entre as pessoas? E eu quero que você responda isso para nós após o intervalo. Aguarde um instante só, voltamos já já com mais questões sobre a evolução. E quem responde para nós é o administrador de empresas, Roberto Versiani. Voltamos com o Momento Espírita. Estamos conversando com o administrador de empresas, Roberto Versiani, sobre a necessidade da evolução. Roberto, eu te perguntei no bloco anterior o que faz ou o que é a diferença entre o padrão evolutivo das pessoas. O padrão evolutivo das pessoas, na realidade, nós não vamos considerar pessoas, mas de espíritos em evolução, é justamente
a perfeição moral ou o grau de perfeição moral que cada um desses espíritos conseguiu alcançar nessa trajetória evolutiva. Então, quanto mais evoluído moralmente, mais ele vai estar, não diria isento, mas que ele vai estar protegido, uma parada, aprendeu a vivenciar, a viver, a trabalhar e a encarar o mundo de forma diferente, a suportar as dores, a calar diante das perturbações, a enfrentar os problemas de forma diferente. Por quê? Porque já evoluiu intelectualmente, moralmente também. A partir do momento em que nós conseguimos compreender um pouco mais de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, ou seja, nós temos um norte a seguir, sabemos de onde viemos, então isso tudo nos auxilia, porque passamos a entender um pouco mais sobre as nossas vidas. E esse esclarecimento nos dá esse suporte de poder melhorar, de poder estar mais esclarecidos intelectualmente. Agora, a partir do momento que nós usamos esse esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona e usamos isso, que aí vem a prática da doutrina espírita, né, em nossas vidas, perante o próximo, que é amar ao próximo, amar a Deus, quando colocamos em prática esses ensinamentos, isso demonstra que nós estamos evoluindo, galgando degraus a mais na nossa escala evolutiva e com isso vai fazer essa diferença que você citou. Qual seria a diferença? A diferença seria justamente essa, quando nós conseguimos colocar em prática essa caridade, essa vivência doutrinária. Diga uma coisa, Roberto, nós estamos aqui falando muito da individualidade, eu vou voltar para a questão do planeta como um todo. Ora, nós temos conflitos seríssimos no Oriente Médio, outros conflitos tão sérios na África, né? Temos o Brasil em processo de crescimento, tentando superar o abismo econômico que existe entre as classes menos favorecidas e as mais favorecidas. Como é que a gente vai superar toda essa diferença de padrão evolutivo e nos transformarmos nesse mundo de regeneração? Na realidade, nós que estamos inseridos nesse mundo de expiações e provas, nós achamos que existe grande diferença entre o povo, espíritos que estão habitando aqui o Brasil, espíritos que estão habitando o Oriente Médio. Existe uma certa diferença, mas a diferença não é tão grande assim se enxergarmos que o espírito é eterno. Então, essa diferença na eternidade, ela se torna como uma distância de um grão de areia, porque é muito pouco. Então, o que nós estamos, na realidade, no mesmo patamar, no mesmo nível, mas precisando de um auxiliar ao outro para que possamos evoluir juntos. Aquele que não tiver condições, não amadureceu o suficiente, e aprendendo a amar o próximo, seja ele no Oriente Médio, seja ele na América do Sul, seja ele na América do Norte, seja ele na Europa, esse que não aprender a amar o próximo, ele vai perdendo, ele vai ficando nessa escala evolutiva mais para trás e talvez não tenha condições de habitar a Terra novamente, de reencarnar, né? Vou dar um exemplo prático e fácil de entender. Nós temos uma pessoa hoje, por exemplo, que ele se suicida, se joga debaixo de um trem. À medida que ele joga debaixo de um trem, lá ele vai e fica surdo, ou então que perde uma perna. O seu perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo material, que o espírito é o princípio inteligente, o corpo físico com um princípio inteligente, para ele se aderir, ele precisa desse corpo intermediário que a doutrina espírita chama de perispírito. Então, este perispírito, ele também é danificado quando a pessoa danifica o seu corpo no momento de um acidente desse. Ele perde uma perna, o seu perispírito também fica danificado e ele vai para o plano espiritual. Ele planeja reencarnar, mas só que o seu perispírito está prejudicado. Vamos supor que ele tenha que reencarnar sem uma perna. E sofrer a consequência de viver uma vida de 80, de 100 anos sem uma perna.
Só que ele chega num planeta como o nosso planeta Terra, em que a evolução, o avanço tecnológico está muito grande, e ele chega aqui, em vez dele sofrer por essa questão, a falta dessa perna, ele chega aí num hospital como o Sara Kubitschek, que está no Brasil inteiro, trabalha a questão da prótese, e aí ele põe uma perna mecânica. E o que ele vai sofrer? Ele vai sofrer? Será que ele vai sofrer as consequências que ele deveria sofrer? Boa pergunta. Muito pouco vai ser o efeito desse sofrimento. Então, se ele não vai passar por um sofrimento que ele precisava passar, será que ele vai ter condições de habitar o planeta Terra? Provavelmente não. Se ele não tem condições de habitar o planeta Terra porque o planeta está intelectualmente ou tecnologicamente avançado, então esse espírito, por não poder habitar o planeta também, né? Terra, moralmente, nem sempre um avança, um acompanha o outro. A ideia é que um acompanha o outro, mas às vezes o avanço intelectual é maior, depois o avanço moral avança mais um pouquinho, né? O aprimoramento moral vai avançando um pouco mais, esse que faz o equilíbrio. Mas esse espírito que desencarnou, que se suicidou e teve sua perna prejudicada, prejudicou seu perispírito, não pode habitar o planeta Terra, depois, ele não podendo vir reencarnar porque não vai passar pelos sofrimentos necessários, ele então tem que, não pode reencarnar no planeta Terra, vai ter que reencarnar em mundos inferiores. Por isso, aí já um exemplo clássico de que, será que nós teremos condições de habitar o planeta Terra na próxima encarnação? O que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Questão para os telespectadores. Me diz uma coisa, todos os mundos no universo evoluem na mesma velocidade? Na mesma velocidade vai depender da humanidade, né? Dos habitantes desse mundo, né? Agora, os mundos, conforme nos traz o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali que não é só o planeta Terra que vai passar por essa classificação dos mundos, mas ali é a classificação assim, muito de uma forma para entender, né? São categorias de mundos. Se são categorias de mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e ditosos, mundos celestes divinos, então os mundos estão nessas categorias. Então, se o nosso planeta Terra se encaixa, e conforme o ensino dos espíritos, os outros mundos também estão se encaixando. É uma definição que os espíritos nos deram, porque o nosso nível de evolução para entender esse ensinamento só é suficiente para entendermos dessa forma, com essa classificação, com esse dizer que os espíritos nos deram. Provavelmente, quando nós evoluirmos um pouco mais, a espiritualidade vai nos fornecer maiores informações mais profundas sobre essa evolução dos planetas e dos seres. Me diz uma coisa, é possível a gente recusar-se a evoluir? Não, nós, na realidade, até a própria doutrina diz que nós não retrogradamos, o espírito não anda para trás, como diz o outro, né? Mas não é que ela não anda para trás, porque até no momento em que você dá uma estagnada, que nós achamos que estamos estagnando na nossa evolução espiritual, quando você está estagnado, você acha que está estagnado, o que acontece nesse momento? Você está tendo a experiência de que naquele momento em que você quer se recusar a evoluir, você está aprendendo que, passando aquele momento sem querer evoluir, você está tendo essa experiência a mais. E quando você tem essa experiência a mais, que aquilo não lhe serviu de nada, você está evoluindo. Então, não tem como você ficar para trás, você está sempre progredindo. A evolução é uma lei importante, fundamental, uma lei divina, fundamental nesse processo de evolução dos mundos e dos seres. Não tem como nós sobrevivermos em ela. Bom, o nosso tempo já está se esgotando. Minha última pergunta para você. A escolha do amor pode ser uma forma de evoluir mais rápido? Agora, tem um complemento à pergunta. Mas quem escolhe o amor já não evoluiu? Já não está fora do processo? Não. O capítulo, se não me engano, 11 do Evangelho segundo o Espiritismo fala da lei de amor. Uhum. E na lei de amor, no item que fala sobre a lei de amor, nós temos lá que nós começamos no instinto.
Aí depois passamos para as sensações, e lá diz que a excelência dos sentimentos, quer dizer, o sentimento passa ali pelo instinto, vai para as sensações, e que a excelência dos sentimentos é o amor. Então nós aprendemos nessa escala evolutiva do aprender a amar, lá nos instintos, e vamos chegando, vamos chegando. Quando nós estivermos no nível máximo, na excelência desse sentimento, aí nós estaremos realmente amando, como Jesus nos exemplificou há 2000 anos atrás. E se isso não fosse tão importante para nós, se o amor não fizesse essa diferença, com certeza Jesus não teria trazido esta informação, esse plus a mais. E se nós observarmos, todos aqueles que começaram, que aprenderam e que colocaram em prática a vida amando o seu próximo, amando a Deus primeiramente e amando o seu próximo também, esses seres evoluíram mais rapidamente, né? Então, a lei de amor é muito importante, é fundamental, e por isso esse ensinamento que Jesus nos trouxe e que tem 2000 anos e está aí até hoje. Jesus, se nós observarmos, o maior líder de toda a humanidade, né? Porque ele começou com 12, depois passou ali para os 72, chegou nos 500 da Galileia, e hoje nós temos depois, 2000 anos depois, nós temos aí mais de 1 bilhão de seguidores. Quer dizer, se a lei do amor não fosse tão importante para nós, e se nós não nos identificássemos tanto, nós não estaríamos seguindo esse nosso modelo, esse nosso guia, que é Jesus. Roberto, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. E nós contamos com você em nossa próxima entrevista. Obrigada.